Seja bem-vindo ao canal de jogos do Grêmio da Arquibancada. Nesse vídeo teremos Grêmio 2, Náutico 2, pela Série B, no Estádio Olímpico, no dia 28 de maio de 2005, às 16 horas. Essa é uma série de jogos que eu estou postando na ordem cronológica, conforme eu acompanhei presencialmente no Estádio Olímpico lá desde 2005, que foi quando eu comecei a fazer registro de foto e vídeo e fazer as resenhas no meu blog. Para as fotos e vídeos eu tinha uma câmera Casio, que tinha uma limitação para os vídeos de 30 segundos sem áudio. Então, para essa série, eu resolvi fazer acompanhar as fotos e os vídeos com a resenha, fazendo os comentários para incrementar os registros. Esse jogo contra o Náutico eu considero muito importante. Na época a gente não sabia das repercussões, das decisões que foram tomadas nessa época, mas agora a gente pode olhar em retrospecto e ver o quão foi importante esse período de final de abril, início de maio, o quanto ele repercutiu lá no final do ano. Então, nesse jogo contra o Náutico, fazia muito tempo que o Grêmio não jogava em casa. Desde o dia 4 de maio, que tinha sido o jogo de volta contra o Fluminense pela Copa do Brasil. E ali muita coisa tinha mudado. O técnico Hugo de Leon foi demitido depois de uma derrota lamentável no Maracanã para o Fluminense pela Copa do Brasil. Todo mundo concordou que ele escalou muito mal a equipe, com uma tática ofensiva, contra o time que era o campeão carioca na época. Então, para o lugar dele veio o Mano Menezes, que então era o técnico do Caxias e tinha feito uma baita campanha no Gauchão desde 2005. Eu lembro que foi um pouco polêmica essa contratação do Mano Menezes, porque o pessoal do Caxias estava contando com ele para o restante da temporada. Então, logo que o Hugo de Leon foi demitido, já houve acerto com o Mano Menezes, que veio em seguida, e depois de um jogo ele já fez uma lista de dispensa de jogadores que ele não queria contar mais, como o Márcio Oliveira, o Alessandro Lopes, o Cássio e mais alguns outros. Ele indicou alguns reforços que não empolgaram muito, como o Jacozinho, o Patrício, Raoni, o Thiago Duarte e alguns outros. O que eu nunca vou esquecer dessa época foi o goleiro Eduardo, que depois de uma derrota por 4-3 para o Avaí lá no Beira-Rio, ele pediu dispensa. Não me lembro se foi no vestiário ou se foi na entrevista no final de campo, mas ficou claro que ele já não aguentava mais a pressão por resultados e ele simplesmente desistiu no meio da temporada. É uma coisa bem incomum da gente acompanhar, porque hoje em dia, se o jogador não está a fim de jogar ou se ele simplesmente não acredita mais no time, ele cumpre o contrato dele, eventualmente fica no banco de reservas ou treine separado. São poucos os casos que há uma rescisão de contrato nessa meio da temporada. Então, nessa época eu achei bastante impactante essa saída do Eduardo, que nos mostrava que o cara realmente tinha desistido do time e talvez por aí a gente pudesse ver que realmente tinha problemas de disciplina no elenco. Uma das dispensas que se disse que foi por indisciplina foi do Somália, que era um atacante que a gente achava muito bom, mas que o Mano Menezes não quis mais contar para o restante da temporada. Como o Grêmio tinha sido punido por jogos do ano passado, de 2004, acho que foi por questão de invasão de campo, protesto da torcida naquela campanha do rebaixamento, então o Grêmio teve que jogar 2 jogos sem o mando de campo e com portões fechados. Então, curiosamente, o Grêmio acabou jogando no Beira-Rio as partidas que deveria ter jogado no Estádio Olímpico. Quem estava sendo notícia todos os dias era o Anderson. Tinha especulações quanto a Inter de Milão e empresários portugueses. E a imprensa noticiava que ele tinha comprado uma caminhonete, que tinha botado trança no cabelo. E tudo isso virava notícia porque em campo ele não estava jogando muito bem. E na minha avaliação, o melhor das contratações foi o zagueiro Domingos, que durante a campanha se firmou na zaga, e lá na reta final ele fez gols importantes. E na Batalha dos Aflitos ele também foi um dos protagonistas que foi expulso naquele final de jogo dramático, mas que o resultado todos sabemos que foi tudo certo. Então, apesar de tudo isso, nos últimos 2 jogos o Grêmio tinha ido bem. Tinha ganhado do Criciúma e empatado com o Guarani fora de casa. Então o clima era de otimismo. Para o jogo desse sábado o Mano ia repetir a escalação pela 3ª vez. O clima estava muito bom e o reencontro do Grêmio com o Estádio Olímpico atraiu um bom público. Na época eu achei um público excelente, 21.142 torcedores. O primeiro tempo do Grêmio foi muito bom. O Bruno foi o destaque, tomando a iniciativa de todas as jogadas e aparecendo muito para o jogo. Por outro lado, o Samuel estava muito marcado e não conseguiu produzir muito. O Paulo Ramos saiu machucado no ombro. O Paulo Ramos foi um daqueles jogadores, junto com o Pedro Júnior, que se falou muito nessa época porque ele tinha feito uma boa campanha, acho que pelo Vila Nova, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, lá no início do ano. Então a direção do Grêmio fez um grande esforço, mobilizando empresários para trazer o Paulo Ramos e o Pedro Júnior para o elenco da Série B. Se dizia que eram destaques com um potencial muito grande, jogadores jovens,
que poderiam ajudar o Grêmio nessa caminhada de 2005. Com a saída do Paulo Ramos machucado, entrou o Gustavo no seu lugar e ele que fez o segundo gol, num frango do goleiro aos 34 minutos do primeiro tempo. Antes disso, o Bruno de cabeça, numa jogada do Anderson, tinha feito o primeiro gol aos 24 minutos. Ele já vinha jogando bem nas últimas 2 partidas e falou durante a semana para 0 Hora que se ele fizesse um gol, ele ia comemorar com a torcida que fica atrás da goleira, que na época chamava Alma Castelhana, e depois passou a ser chamada de Geral do Grêmio. E ele fez exatamente isso, batendo a mão no peito e mostrando muita raiva. Vendo isso e vendo o Bruno jogar tão bem, a gente começou a gritar Bruno, Bruno, como se fosse um grande craque, que na verdade ele era. Mas talvez ele tenha sentido o peso das comparações com o Ronaldinho Gaúcho. Por outro lado, o Náutico fez muita cera, mesmo depois de levar o primeiro gol. Dá para ver que o Náutico veio para Porto Alegre para não jogar. Só que depois do intervalo, no segundo tempo, as coisas foram muito diferentes. O time do Náutico foi pro ataque e os jogadores do Grêmio ficaram só assistindo. Parecia que eles não tinham voltado do intervalo. Então, logo aos 4 minutos, o Cook, que eu acho que é o maior artilheiro da história do Náutico, fez o primeiro gol numa bobeira da zaga. Aos 21 minutos, mesmo com um jogador a menos, o Cook fez um golaço, cabeceando para trás e encobrindo o Galato. Foi um troço inacreditável. O Grêmio estava jogando bem, ganhando por 2-0 e em 20 minutos tomou um empate. A partir daí, o Grêmio foi para cima desordenadamente e sofrendo contra-ataques perigosos. O jogo estava aberto. Então, no final, o empate acabou tendo gosto de derrota. Individualmente, a gente não gostou da atuação do Alessandro, como ele já não vinha jogando bem nos outros jogos mesmo. Parecia que o cara se escondia, se omitindo no apoio ao ataque, mesmo quando o lado direito estava desimpedido para avançar. A zaga falhou nos gols, mas no resto não comprometeu. O Scalona perdia bolas fáceis, e os demais pouco apareceram. Então, nesse jogo, foi o retorno do Grêmio para o Estádio Olímpico, e a gente sabe o quanto foi importante o Estádio Olímpico nessa campanha da Série B, o quanto foi importante o apoio da torcida e o fato do Grêmio jogar em casa. Além disso, a contratação do técnico Mano Menezes, a saída do Eduardo e quem se firmou como titular foi o Galato. A escalação do Grêmio ainda está muito longe do que viria a ser no final da temporada, mas em maio o Grêmio ainda tinha muito tempo para trabalhar. Então, nesse dia, o Grêmio foi a campo com Galato, Alessandro, Domingos, Marcelo Oliveira, Scalona, depois Raoni, Pedrinho, Douglas Silva, depois Thiago Duarte, Bruno e Paulo Ramos, depois Gustavo. No ataque, Anderson e Samuel, técnico Mano Menezes. Pelo Náutico, Nilson, Júnior Sertânia, Diego, Tuca, Batata, Aldivan, Wilson Surubim, William, Davi, depois Toso, Luciano, Romualdo, depois Cláudio e Cook. Técnico Roberto Cavalo. O árbitro José Acácio da Rocha de Santa Catarina, com Rosnei Hoffmann e Joel Reis. Então eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando essa série de jogos antigos. Tenho muito carinho por esse material, essas fotos que eu acho que dão uma noção muito legal de como é que era o ambiente do Estádio Olímpico nessa época. Os vídeos não são de uma qualidade muito boa, mas acho que também ajudam a ter uma noção de como era o Grêmio em campo nesse período e como era a vibração do estádio. Como tudo era novo para mim nesses registros, então eu acho que eu documentei bastante coisa da torcida e do time em campo. E algumas fotos eu acho que são bem bonitas. Então eu queria aproveitar, quem estiver acompanhando o vídeo até agora, que diga nos comentários se estava nesse jogo ou se acompanhou alguma coisa da campanha dessa época, ou se pelo contrário não estava nessa época ou não ia no Estádio Olímpico, mas tem curiosidade de saber como é que era naquele período, e a gente segue trocando uma ideia nos comentários desses vídeos que eu estou postando. Eu particularmente tenho muita saudade do Estádio Olímpico, já estou bem acostumado com a Arena, já gosto bastante de ir para a Arena ver os jogos, mas eu sinto muita saudade do Estádio Olímpico, aquela atmosfera, aquela localização, e esses dias eu passei de carro ali pela Rótula do Papa, e o Estádio Olímpico ainda está ali, e me lembrei que ali é a Rótula do Papa porque o Papa rezou uma missa. E eu cresci com essa mística aí, com essa história que o pessoal conta, dando esse lado pitoresco de que o Papa teria abençoado o Grêmio e a partir daí o Grêmio foi campeão brasileiro, da Libertadores e do mundo. Então, seja como for, a gente passa ali pela Rótula do Papa, que está ali e vai ficar ali. E agora em 2023 o Estádio Olímpico ainda está, mas a gente sabe que depois tudo aquilo vai virar empreendimento imobiliário. Então, para mim, resta só revisitar esse material, essas fotos, esses vídeos, as resenhas e lembrar dessa época e manter vivas essas recordações
do que a gente viveu no Estádio Olímpico. Os próximos jogos vão continuar sendo da Série B de 2005. Então finalizo esse vídeo que foi Grêmio 2, Náutico 2 pela Série B do Brasileirão, no Estádio Olímpico no dia 28 de maio de 2005 às 16 horas, temperatura de 26 graus. Um abraço e até o próximo.